E o versículo 25 ao versículo 30, sempre que nós abrimos nossa Bíblia, nós sempre adquirimos da parte do nosso amado e Salvador Jesus Cristo algo importante para o dia no qual vivemos. Precisamos cada dia mais estarmos alicerçados a nossa fé justamente na palavra e nos ensinamentos do Senhor. E cada dia mais que o passamos, a proporção que nós valorizamos a oportunidade de ter em nossa mão o livro sagrado que é a Bíblia, de toda que a Senhora a respeito da nossa vida espiritual, nos encontramos realmente nesse livro sagrado. E quando passamos a manusear a Sagrada Palavra da Bíblia, sempre Deus está falando para nós 365 vezes no ano. O primeiro ponto para que nós, aleluia, acatamos a sua palavra e entramos no processo justamente da obediência, porque todos nós somos amados, o nosso pensamento, o nosso querer, aleluia, todos quanto temos um consenso é encontrar com Jesus. E esse encontro depende de cada um de nós, sempre tem primazia em nossa vida a palavra do Senhor. Mas às vezes a falta de conhecimento ou a falta de educação vem desvalorizar justamente as nossas condições de ser felizes. E nós observando tudo que nós faz a respeito do, aleluia, do melhoramento da nossa vida espiritual, para a expansão do Evangelho, do crescimento da obra, nós temos a aprovação de Deus. No capítulo 11, versículo 25, nós vemos aqui no versículo 25, aleluia, Lucas registra que o Senhor, ele designou os seus 70 discípulos para justamente expandir o Evangelho, levando a palavra dos cativos, e dentro dessa missão dando autoridade para curar pelos enfermos, os oprimidos serão libertos, os enfermos curados. E dentro dessa trajetória Deus operou abundantemente de forma tal, e os discípulos voltaram regozijando de alegria, chegando perto de Jesus e disse: Mestre, em teu nome os demônios, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas, o céu volta a ver. E Jesus, ouvindo sobre essas palavras, celebrou, dizendo: graças a Deus, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos e revelaste os pequenos. E todos nós, irmãos amados, aí paramos e refletimos a respeito como Deus agrada quando nós disponibilizamos para fazer a obra do Senhor. Todos nós precisamos, irmãos, sempre na nossa petição, nas nossas orações, pedir a Deus: Senhor, o que eu posso ser útil na tua obra? E cada um de nós, até nós ouvimos o pregador que antecedeu, e cada um de nós tem uma vocação, porque foi chamado por Deus, e quem é chamado não é chamado em vão. Todos nós temos qualidade, têm talento, aleluia, tem condições para fazer o que Deus tem determinado para cada um. Porque todos nós, irmãos amados, você está conscientizado que em tudo nesta vida, 50% é em nós para superar, para vencer ou para resolver. Nenhum de nós, irmãos amados, pode abaixar a cabeça e tentar falar que não tem condições nem capacidade, porque o Deus que nós servimos, principalmente na posição de discípulo, nós somos aprendizes. E nós falamos a respeito disso, irmãos amados, toda a questão e olha a respeito da nossa vida espiritual, nós encontramos na Bíblia o recurso como nós superarmos os problemas, como vencer a batalha. Isso que precisa nós sempre valorizar o tempo que Deus tem dado para que nós tiramos a proveito e possamos, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 1, dizendo: bem-aventurados os que trilham em caminho reto e andam na lei do Senhor. Todos nós precisamos estar bem conscientizados. Então, dentro desse versículo 25, o Senhor alegra o nosso trabalho prestado. Hoje, irmãos amados, aleluia, está no valor que cada um de nós precisamos de estar consciente quando nós estamos aglomerados ou reunidos no mesmo propósito para adorar o Senhor. Quando disponibilizamos para ir ao campo para fazer o trabalho, aleluia, nós voltamos com Deus, com o Salmo 116, aqui que leva a preciosa semente, vai gemer
mas volta trazendo consigo um molho de alegria. Aleluia, porque o Espírito Santo, ele vai, irmãos amados, confortar o nosso coração e as preocupações do dia a dia do nosso fazer, e justamente uma sociedade completamente contraditória com os princípios da vida que sempre traz para nós o protegimento. Mas lembrando que o próprio Jesus Cristo, no capítulo 16, o versículo, aleluia, 33, no Evangelho segundo o apóstolo João, ele diz: olha, eu tenho dito isto para que me tenha paz para o mundo, querida pessoa. Porque nós só temos uma vida bem sucedida quando nós estamos, irmãos amados, esperando justamente na pessoa de Cristo, principalmente o assunto que nós estudamos nesta manhã. Paulo dando um exemplo, irmãos amados, de conduta, de postura, de perseverança, e todos nós precisamos pedir a Deus e dedicar a nossa vida para galgar justamente essa mobilidade, para que nós possamos superar os problemas que muitas vezes se levantam, e a nossa vitória está na perseverança e na constância. Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 58, a sua primeira carta aos Coríntios, está convidando a igreja, dizendo: portanto, meus amados irmãos, seja firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que tem uma recompensa. Então está convidando que não devemos frustrar adiante dos problemas que se levantam, porque, aleluia, nós, irmãos amados, tem quem clamar por socorro, quem clamar por ajuda. Triste aquele que está disperso, aleluia, da graça de Deus, que não tem onde se amparar. E nós, irmãos amados, já ouvimos justamente quando lemos lá no capítulo do Salmo 46, do versículo 1, que está dizendo que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente no momento de necessidade. Então, nós temos certeza que nós nunca estamos só. Posso até, como diz o salmista, aleluia, ele está dizendo que ainda que meu pai e minha mãe nos amparem, mas o Senhor nos apoiará. Então, irmãos amados, é um privilégio estarmos juntos para servir o Senhor. No versículo de número 24, no número 16, aleluia, Jesus está apresentando a aprovação do Pai. Ele está dizendo assim: ó Pai, porque assim te aprova. Toda a obra, entendeu? Ele teve a aprovação de Deus a respeito da obra que foi determinada para fazer aqui nessa terra. Então, todos nós que dedicamos a fazer, não como nós queremos ou pensamos, mas que nós fazemos tudo conforme a palavra de Deus, no qual nós temos a aprovação de Deus. Ainda que muitas vezes não somos compreendidos por aquele que nos observa, mas, irmãos amados, faz parte justamente do nosso natural. Porque a divergência de opinião sempre vai existir. A divergência de atitude, mas sempre vai existir. É por isso que os antigos sempre davam manifestações dizendo: olha, irmão, aleluia, os dedos da mão não são igual. Cada um tem um tamanho, mas todos têm utilidade. E assim é a nossa vida, irmão. Assim é a nossa vida. Todos nós somos ricos, irmãos amados. Aleluia. De talento. Todos nós, irmãos amados. Aleluia. Somos ricos de virtude, mas também cometemos falhas. Isso o Pai para nós fazer sempre a reflexão, julgar o outro por nós mesmos, né? Para se eu falho, então o irmão também é sujeito a cometer uma falha. Então aí que vem a boa compreensão, voltar e fazer uma reflexão, que só nós somos perdoados se nós perdoarmos. Nós só é compreendido se nós compreendermos. Nós só amados quando nós amamos. Então nós vamos entender que tudo, irmão, já tem essa qualidade de nós. Então eu não posso só olhar para aquele querer e não querer, sempre querer receber e nunca querer dar. Então, na primeira coisa que todos nós precisamos aprender, que a Bíblia nos ensina, que é melhor dar do que receber. É muito bom, irmãos amados, nós ficarmos sempre, aleluia, dentro do nosso natural, sentimos muito bem, como tem a expressão, nas ondas do conforto, da vontade, que maravilha, mas nós temos uma batalha, irmãos amados, e a nossa batalha tem um valor. Valor esse, irmãos amados, que é a salvação da nossa alma, que vale muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro. Então, tudo que nós fazemos para retribuir o que Jesus fez por nós, fez e continua fazendo é pouco. Então, devemos nós pararmos e reconhecermos que nós
nós temos, irmãos amados, justamente o grande privilégio de ser hoje uma casa do Senhor. E é aquilo que eu sempre ouço dizer, todas as vezes que nós vamos fazer o que estão fazendo, agradece a Deus por que estão fazendo. Aleluia, agradece a Deus por que está fazendo. Triste é não poder fazer. Aleluia, assim parece que nós estamos, irmãos amados, a primeira coisa que devemos fazer, assim hoje, todas as vezes que eu troco o meu joelho, chegando na casa do Senhor, hoje de manhã, hora, vou dedicar, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia, mais uma noite, sempre reconhecendo que nós estamos na dependência do Senhor. Isso é reconhecer a soberania de Deus, e nós, na posição de servo, todos sabem que servo original é escravo. Escravo não tem o domínio, não tem nenhuma autonomia para fazer o que quer. Mas aquele, irmãos amados, às vezes a pessoa pode até se frustrar, mas a pessoa escrava, irmão, escravo, aquele que era cumpridor do seu dever, ele tinha um outro privilégio. Só era sofredor de passar pelos castigos, aquele justamente que era desobediente, não cumpria a determinação, aí era castigado. E para Deus não é diferente. Aleluia, se nós colocamos, se posicionamos na fazer a vontade de Deus, então, o pai que quer, irmãos amados, que o filho vive uma vida oportuna, uma vida de sofrimento, não. É a correção de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, que Deus corrige o que ama e a sorte qualquer que tem o seu filho, porque tudo que acontece conosco tem um significado. Aleluia! Mas porque Deus sempre quer o melhor para cada um de nós, porque muitas vezes, se colocando na posição de uma criança, por que a criança procede errado? É justamente que não tem uma maturidade e compreensão para saber o que é certo, e aquele que muitas vezes procede vai se prejudicar. Então nós que já temos uma maturidade, fomos agraciados pelo esclarecimento da palavra de Deus, nós não podemos dar mercê da dúvida, nem da incerteza, mas, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, olha, eu por essa causa padeço, mas eu não me vergonho, porque eu sei que teu filho, ele é poderoso para guardar meu bom depósito até aquele dia. Talvez a pessoa diz assim, irmão, eu estou me dedicando à minha vida, mas a coisa está sendo o contrário. Não, mas continua, se você está dedicando a sua vida segundo, conforme a palavra de Deus ensina, aleluia, no processo que nós estamos passando, porque nós também temos capacidade para passar. Porque quando passa, dá justamente o nosso limite, Deus entra com providência e vai decretar a nossa vitória, e em nome de Cristo ele é glorificado. Temos a experiência no capítulo 8, versículo 23 de Mateus, quando os gregos se libertaram daquele barco. E aí, no presente momento, está uma maravilha, seguindo felizes, alegre, mas chegando no alto mar, levanta um temporal. As ondas começam a tumultuar, a zona forte, tumultuando, aleluia, o vento soprando forte, e resiste ao barco, que o barco já começava a se submergir, o barco já surgia. Então, no momento certo, aleluia, eles clamaram por Jesus. E Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar e serviu o conosco. Assim não é diferente em nossa vida. Quando a coisa está ao contrário, e nós vemos que acabou o nosso recurso, mas como diz o 459 da Alta Cristã, quando o socorro da terra cessa, o do céu brilharão, aleluia. É por isso que nenhum de nós podemos se frustrar adiante dos impérios da vida, porque se Deus permite que nós passamos por aquele processo, aleluia, porque depois vai revelar o porquê nós passamos. Todos nós, irmãos, eu sei que já tem essa experiência, que muitas vezes passa por um processo, aleluia, para esse momento não estou entendendo, mas depois Deus vai me revelar, diz, olha, Deus vai fazer com o povo da porta. Deus estava comigo nessa causa e eu não sabia. Porque Deus, irmãos amados, ele é rico em bondade e misericórdia. Então, no versículo de número 28, aleluia, versículo 27, diz, todas as coisas foram entregues do meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mostrando justamente, irmãos amados, a autoridade, identificando a sua autoridade para cada um de nós, que agora, aleluia, não nos convenceu, mas nós vamos procurar uma solução, aleluia. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim, tudo que pedir ao Pai em meu nome será feito. Aleluia, no capítulo 15, versículo 17, diz, olha, se vós estiverem, as minhas palavras estiverem em vós, pedir tudo o que quiser, e vos será feito, se for segundo a vontade de Deus. Então, é aí que nós temos acesso, ele é o nosso advogado, aleluia, ele é o nosso intercessor,
É por isso que lá no capítulo 11, versículo 5 do livro de Hebreus, diz que aquele que aproxima de Deus, esse crê que ele existe. Aleluia, é o que intercede por nós, é aquele que nos vai recompensar, ele vai recompensar as nossas obras. Então, por isso que precisa aproximar de Cristo com a convicção que Ele sabe cuidar de cada um. Aleluia. Versículo, aleluia, de número 28. Neste momento, irmãos amados, Ele já se posiciona como Salvador. E quando falamos a respeito de salvação, está falando que a salvação é tirar, livrar-se do perigo. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 8, versículo 1, está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para a questão do Cristo Jesus, mas que não anda segundo o curso dessa vida, segundo a velha natureza, mas que anda segundo o Espírito de Deus. Porque isso traz para nós uma responsabilidade de não é somente levantar a mão, não é somente ler a Bíblia, não é somente ler a Bíblia, mas é precisamos, nós até falamos sobre isso, o que é fé? A fé é ação. Por isso que o Tiago está dizendo, a fé sem obra é morta. Então ela precisa, nós somos crentes, eu posso tudo fazer, aleluia, mas eu preciso reagir, porque o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Amém? Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Então, a primeira coisa é que Ele, como nosso Salvador, lembra no capítulo 5, versículo 24 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, dizendo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Ele que nos livra da condenação, Ele, irmãos amados, que transforma a nossa vida. E agora vem o apóstolo João, aleluia, na sua última colocação do Apocalipse, diz, ser fiel até o fim, dá-te a coroa da vida. Então a salvação, até falamos sobre isso nessa manhã, que tem igreja por aí, sem irmãos amados, quando seja no nosso ato cristão bem, mas estou falando sempre a verdade, entendeu? Porque diz que uma vez salvo para sempre. Falando da salvação, aí nós estamos o quê? Livres da condenação, porque tirou, nós estávamos caminhando de passo largo para a condenação eterna. Então, através da sua palavra, o Espírito Santo comoveu o nosso coração, aleluia, de forma tal de reconhecermos justamente nossa gratidão, e entrou o processo do arrependimento. O que é o arrependimento? Uma nova atitude. Aleluia! E o segundo ponto, o que é arrependimento? É tristeza, remorso pelos quatro motivos. Todos nós temos um senso, tem que parar, entendeu? Adiante dos impérios da vida, da nossa incoerência, da nossa incompetência, muitas vezes, quanto fomos ingratos para Deus. Quanto, irmãos amados, deixamos de retribuir para Deus. Aleluia, parece que eu estava conversando com o Juarez hoje, né? Hoje o Estado Dominicano, na sua ilustres colocações, né? Ele estava falando com uma pessoa, se aproximou dele e pediu o lanche que quis pagar. Mas depois aquilo deu uma tristeza tão grande, entendeu? Aí resultado, meu filho, porque é resultado. Você pediu perdão a Deus? Aí resultado, porque o apóstolo Paulo, Tiago, disse assim, olha, lá no capítulo 4, versículo 17, como está escrito esse versículo? Amém? Aquele que pode fazer o bem e faz, não é pecado. Então é tão bom, irmãos amados, nos menos detalhes, o Espírito Santo cobra nós. Então, onde traz para nós a maturidade e sempre uma vida dinâmica, uma vida otimista e se falando para Deus, se eu falo para os seus servos. Nós aprendemos justamente sobre isso. Então, no capítulo 5, verso 24, por isso perdemos o exército justamente falando a respeito de como estava a nossa posição, ou onde nós estávamos, agora onde estamos e para onde. É por isso que chama para nós o versículo de número 1 do Salmo 119, dizendo, bem-aventurado os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado está dizendo que feliz será os que assim procedem. Tudo que nós colocamos em nossa vida, aleluia, o propósito de obedecer a Deus, irmãos amados, nós estamos na posição certa. É por isso que o salmista, lá no Salmo 34, está dizendo assim, olha, qual a pessoa, o homem que quer ver um dia para ver o bem? A primeira coisa que começou, a recomendação é creia
preocupação em valorizar os conselhos que Deus tem para cada um de nós, valorizar a posição que nós estamos, aleluia. Outro sim, irmãos amados, então vamos no capítulo 19, versículo 9, o versículo 10, fala justamente uma situação muito precária, justamente, é muito longa, até mesmo certificado, sem forma de um envelhecer crente. Fala sobre Zaqueu. Zaqueu relata o texto que era um homem rico, pai chefe do pecado de Deus, então ele era rico. Mas ele, irmãos amados, estava passando por uma situação, justamente que acontece muito hoje, em muitas vidas. Dentro do seu lar estava completamente na agonia. Então, na sua profissão, como ele fazia os requerimentos fiscal, cobrador de imposto, ele é discriminado pela sociedade como hoje. 90%, irmãos amados, ele taxa que todos os fiscais ele é desonesto, mas nem todos. Todo advogado é desonesto, mas nem todos. Entendeu? Isso não pode generalizar dentro dos honestos e dos desonestos. Todos nós não pode generalizar que todo é mesmo. E a sociedade naquela época também prosseguia da mesma forma. Criticava, então era um homem odiado pela sociedade. Dentro da sua casa não tinha paz, ele está completamente desordem. Saiu um Zaqueu errante pelas ruas, aleluia, pela estrada. Mas ali agora que encontra, quando ele vai, encontra o quê? Uma multidão que ali estava vista. Quando ele sobre isso, a situação, você era odiado pela sociedade, reconhecia que era um homem pecador, aleluia, mas era um homem honesto, aleluia. Quando ele fez, não podia ficar, porque como é que vai deparar? Aleluia, no seu coração tinha desejo de estar perto disso, mas a sociedade, a multidão estava lá, como ele ia aproximar? Aleluia, relata o texto que ele correu, subiu numa figueira, e lá entra foi lá, já pensamento, eu vou ver, passar por aqui, eu vou ver se Jesus, que faz tanto milagre, opera tanto milagre, aleluia, se ele pode mudar a minha vida, mas estava intimidado, eu estava tímido, estava com medo, e acontece com muitas vidas hoje. Ele quer até fazer uma decisão, mas ele fica pensando justamente nessa história e procura sempre discriminar si próprio e já nos vemos todo mundo. Aí eu preciso acertar minha vida para poder ser crente. Entendeu? O homem nunca por si próprio se consegue libertar. Então relata o texto, uma Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Quando Jesus passa debaixo da figueira, olha para cima daquilo, desce. E hoje me convém posar em tua casa, porque o problema está dentro da casa dele. Aleluia! E onde Cristo chega, irmãos amados, a paz, a alegria, o problema é resolvido. E quando ele fala assim, que parece que hoje me convém hospedar na tua casa, ele desceu com toda alegria, aleluia, e uma transformação radical, aleluia, aconteceu na vida de Zaqueu. Aleluia! E certamente os críticos já começou a dizer, olha, como é que pode o mestre, o filho de Deus, querer hospedar na casa de um pecador? Aleluia! E ele disse, aí, resultado, ele disse, Senhor mestre, se alguma coisa eu tenho levantado, eu tirado além do limite, eu quero devolver 4 vezes a mais. Olha, você falou em alto e contou o que é meus críticos. Fala, você me roubou. Entendeu? Mas por calado, então ele não foi, porque justamente, irmãos amados, não tinha como, simplesmente os comentários. E nós temos que ter muito cuidado com o comentário para não crucificar, ou criticar, ou incriminar. Todos nós, irmãos amados, precisa, aleluia, dizer como a história do japonês, que se veio para crer. Aleluia, todos nós, pode falar à vontade, eu preciso ver. Aleluia, porque todos nós somos sujeitos à pátria. Mas eu quero ver, e se eu puder, ali eu vou julgar. Agora só basta considerar, quando eu falar uma vez, 2 vezes, ele não continuar a mesma coisa, então que a Bíblia diz que considera como um fabricante pecador. Aleluia, porque justamente a dificuldade, ou a Bíblia também não abertura que para tudo tem um tempo determinado. Às vezes a pessoa tem uma procedência, uma forma completamente contraditória a respeito da Bíblia, e se não tiver o bom senso de compreender, amar ou suportar, nós vamos fazer uma diferença, acaba caindo na mesma contradição, e nós entramos pelo processo do falatório, né? Aleluia, para muito feio que existe por aí, o fofoqueiro, mas outra coisa aí, muito feio. E quando nós lemos lá no Salmo número 15, tira toda a liberdade de criticar ou falar mal de qualquer tipo de pessoa. Aleluia, porque a primeira coisa, principalmente aquele que tem aderido à mesma fé.
Aleluia, está no processo, irmãos amados, porque, aleluia, nós estamos no processo da santificação. Cada dia mais nós temos voltado em nossa vida, aproximar de Deus, lendo a palavra, e o Senhor vai revelando para nós as coisas ocultas, e nós vamos pôr justamente, como diz Paulo, né? Paulo, na sua experiência jubilatória, nós esquecendo das coisas que nós ficamos. Deus quer saber que eu fiz ontem, aonde eu podia ter uma procedência completamente ao contrário, mas na medida que eu reconheci, pedi perdão, reconheci com Deus, eu tenho o poder para apagar todo o meu pecado, por começar uma nova vida. Aí então Paulo, na sua Evangelho, capítulo 5, versículo 17, na sua segunda carta a Coríntios, dizendo, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Então, o versículo de número 9 está dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar, hoje vem a salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus livrou ele dos pobres que estavam na casa dele e ainda recebeu a salvação da alma. Aleluia! No capítulo, Lucas também no capítulo, aleluia, 18, versículo 42, fala também sobre um relato, nas piores situações. Outro texto também bastante criticado, ou bastante falado, né? Sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó estava na margem do caminho, à beira do caminho, dependendo justamente, irmãos amados, dependendo justamente do seu ajuda e a compreensão para manter o seu sustento cotidiano. Um certo dia passa, porque sempre, irmãos amados, nós temos essas qualidades de fazer avaliação. Quando a pessoa talvez está na pior situação, já termina o recurso, chega o recurso de Deus. Em relato ao texto que sempre deu uma luz e nós só vamos pedir uma oferta. E até vamos fazer uma avaliação, e as piores enfermidades que podem acontecer, eu acho que é a cegueira. Se a pessoa vive 30, 40, 50 anos, não ter o privilégio de contemplar as maravilhas que Deus faz, conversa com uma pessoa, com ele está ouvindo a palavra, mas não sabe que tipo de pessoa é. Essa é uma solidão no coração que vem ferindo o sentimento e traz constantemente a ausência de alegria. Mas está do pobre lá. Quando ele viu falar que Jesus de Nazaré, como está passando assim, ele mudou totalmente o seu estilo de procedência, começou Jesus, filho da vida, tem misericórdia. Falou outra vez mais alto e chega, justamente não leva muito. Pode observar que quando o irmão ou a irmã quer dedicar a sua vida, servir a Deus com sinceridade, sempre encontra fariseus para poder, não, entendeu? Mas nunca, irmãos amados, devemos dar atenção àquilo que não vem trazer para nós educação. Sempre manter nossa posição, como diz a palavra de Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É um versículo que muito chama a atenção, irmão, é no capítulo 12, versículo 2 de Hebreu, né? Onde está dizendo, olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Mas como nós devemos olhar para o autor e domina o autor e consumador da nossa fé? Porque isso vai trazer para nós, ele como rei dos reis, o Senhor, aleluia, ele nos usou da autoridade. A Bíblia fala bem claro, ensinou bem claro, aleluia, pelo uso que estava proposto, convicção da sua obra que estava sendo agradável ao Pai, aleluia, suportou a cruz, desprezou as afrontas e hoje pediu, assentou à direita de Deus Pai. Então isso, irmãos amados, traz para nós uma palavra justamente que veio trazer que adianta os impérios da vida, as humilhações, das crises, resultado. Tudo isso, irmãos amados, sabe que como aconteceu com Cristo, ele fez, acontece para nós, mas se nós, aleluia, colocar na posição, desprezar as afrontas, não para usar nada negativo, não para usar nada que veio trazer para mim prejuízo, eu tenho para usar aquilo que é bom para mim e agradar a Deus. Se nós não tivermos muito cuidado, eu sempre falo do inimigo número 1 de nós, na nossa vida espiritual, nossa própria natureza, talvez com uma palavra você ofende e deixe aquele sentimento dominar no coração. Se nós tivermos, irmãos amados, o que diz da Bíblia? Aleluia! Olha, se você foi depositar a sua oferta, lembrar de ter alguma coisa com o seu irmão, faz o quê? Volta e deixa a sua
Então nós precisamos, irmãos amados, não deixar nada que vem tirar, deixar outro. Aleluia, como tem um hino do J. Neto, nada separa desse amor. Aleluia. Por isso que Paulo está dizendo, quem nos separar do amor de Cristo? A perseguição, a luta, a espada, a fome, a medo, nada de separar, porque o amor de Deus está em nosso coração. Se nós, irmãos amados, dá oportunidade para que o amor de Deus venha germinar no nosso coração, aí nós vamos saber como nós vamos viver a Cristo. Mas quando nós estivermos privando a liberdade do amor de Deus germinar em nosso coração, sempre nós estamos constrangidos, criticando e sendo criticados, e essas coisas sempre trazem a nós prejuízo. Mas então o que nós devemos sempre fazer é justamente aquele, o cego. E a mãe chega, não, fica no mestre aí, não vai entender. Aí que clamou mais alto. Traz para nós essa experiência, irmãos amados, nunca para dar ouvido àquilo. Porque tem pessoas que muitas vezes, olha, até vou falar aqui com respeito, que pode acontecer muitas vezes a pessoa procede e não está sabendo, irmãos amados, que está procedendo de uma forma completamente contraditória, que está entristecendo o Espírito de Deus. Disse, irmão, vamos fazer um trabalho assim, entendeu? Irmão, aí eu não vou fazer isso. Nunca diz isso para outro. Se você não pode, você Deus te mandou, mas eu não posso não, no outro dia Deus vai dar para trás. Nunca diga não, porque irmãos amados, nós nunca falamos não para aquele que está no convidado, nós estamos falando para Deus, porque para isto está por chamado. Aleluia. Diz o apóstolo Paulo que o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Então eu sabia que eu estava aqui. Eu sabia que nós estávamos aqui. Eu sabia que eu posso fazer o que eu não posso fazer. Eu não sei a particularidade de ninguém, a capacidade de ninguém, mas Deus sabe. Então cada um de nós examinamos a nós mesmos. Entendeu? E muito cuidado na resposta, na postura, na atitude. Nunca deixa já, nunca para já, eu vou poder ir, não. Ele está dizendo que ele está espalhando de motivação, que ele não vai, também não quer que eu também vá. Nunca diz, não posso ir, mas depois Deus vai dar condição de eu vou fazer. Entendeu? Porque aí não vai, não tem argumento. Chamou, vamos lá. Entendeu? Porque se Deus mandou, ele vai capacitar. Então, outro ponto, clamando. E Jesus disse isso aqui, eu quero. Olha, primeiro ele clamou, e Jesus chegou para ele e disse, o que quer que eles façam? Disse, é o que eu quero que tenha visto. E Jesus disse aqui, eu quero ver a tua fé salvou. Então o que? Livrou a cegueira e recebeu o benefício da alma. Então, isto, irmãos amados, agora justamente quando ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos libertarei. Seja o problema que for, entregue nas mãos de Cristo. Ora, confia e ele vai conceder a vitória. Amém? Aleluia. Versículo de número 29. Ele prova aqui como que? Mestre por excelência. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a alma. Ele, como mestre do Senhor, e justamente, irmãos amados, foi o mestre por excelência e está a respeito da humildade. E é o primeiro passo para nós encontrarmos Deus. Sem humildade, Deus só trata com cada um de nós, aleluia, com o coração, o espírito, coração puro e o espírito quebrantado. Deus não trata com nós na prepotência, nem no orgulho, entendeu? Só trata com nós para reconhecer a sua soberania e saber que nós somos o quê? Dependentes do Senhor. Só pararmos, irmãos amados, a verdade é que nós somos como a égua, como o vento, como a múmia. Então não temos capacidade nenhuma para superar. É por isso que Paulo, escrevendo aqui, diz que a graça de Deus manifestada, fazendo o quê? A salvação a todos homens. Paramos de graça, paramos de favor imerecido. E onde nós paramos no passado, não sabe o quê? Mas o Senhor que é rico de bondade e misericórdia, aleluia, ele deve ser oportunidade. Levantou, abriu nosso entendimento hoje, para que nós, como diz o apóstolo, agora, com grande caridade, você do Pai, que agora o quê? Nós somos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Somos filhos de Deus, aleluia, através da obediência. Então, está vendo, irmãos amados, justamente lendo o capítulo de número 13 do Evangelho. Cristo, irmãos amados, tomando uma posição, justamente, quando ele reuniu os seus apóstolos, tirou, pois o vacilo de água lavou os pés dos seus apóstolos. Uma posição dada aos escravos, justamente naquela época.
Quando os viajantes passavam sobre as fazendas, o escravo tinha por dever a colocar uma bacia, lavar os pés do viajante, porque justamente a viagem era a pé, isso vai trazer um descanso. E Jesus começa a mesma posição de escravo, lavando os pés do apóstolo, o rei dos reis, o senhor do senhor, tomando a posição de escravo. E irmãos amados, muitas vezes traz para nós um exemplo de quantas vezes nós fazemos acepção de pessoas, discriminamos pela nossa fragilidade. Então, por isso que a palavra de Deus que nós devemos ter, considerai com grande estima aquele que aderiu à mesma fé. E os demais que eram diferentes, nós, aleluia, temos assim, como o Senhor nos libertou, aleluia, isso normalmente também pode fazer na vida de todos. Mas tem que ter uma sensibilidade sobre isso. Então, a humildade, irmãos amados, é o ponto principal de nossa vida. Uma coisa que todos nós precisamos pedir a Deus, que aplane todo o meu coração, Senhor. Ensina a amar, ensina a perdoar, a compreender, porque só nós somos perdoados se nós perdoarmos. Amém? Aleluia! Então, dentro dessas colocações, vendo-se para, não precisamos lembrar no capítulo, Lucas, capítulo 19, versículo 28, mais um detalhe, entendeu? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, enquanto os imperadores e outros, a liderança deles é justamente nas posições mais elevadas, eles vinham com seus carruagens, aleluia, cavalaria, toda justamente em posição de alta sociedade, e o Rei dos Reis entra na capital montado de jumentinho. O animal mais desprezado era o jumento, pouco valor, e Cristo veio nesse caminho. Ele nunca se posicionou, se colocou na posição que era, sempre mostrando, irmãos amados, que a humildade que dá. Aí vem Paulo no capítulo 2 de Filipenses, está dizendo que ele, como Deus, sendo Deus, não teve nenhum interesse de colocar a mesma posição de Deus, mas humilhou, fez menos que os anjos, menos que os homens, menos que os homens, humilhou-se até a morte de Cristo, mas para isso Deus é o nome soberano que é sobre todo nome, que todo joelho se dobrará e todo boca confessará. E Ele é o Senhor. Amém? Aleluia! Então, por isso que ele aprendeu de mim. Se nós queremos para o céu, aprendemos com Jesus. Amém? Aleluia! Se você não aprender com ele, não vai lá. Então, nesta proporção que nós aprendemos, entrando no processo qual tem determinado para cada um de fazer, então que já aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Irmãos amados, a prepotência, a arrogância, naturalmente sempre traz para a pessoa de espírito. Não traz para nós nenhum descanso, a preocupação, uma coisa assim, leva uma ansiedade, leva uma coisa, leva outra, fica uma vida escravizada pelo mal. Então, vamos orar, irmãos amados, para Deus cada dia mais voltar na nossa vida e nós põe em prática aquilo que nós estamos aprendendo. O versículo de número 30 não tem mais tempo para nós comentar, mas ele, como pastor, aleluia, sabe cuidar de cada um. Por isso que o apóstolo Pedro está lançando sobre toda a vossa sociedade, por isso sabe cuidar de nós. O pastor que é alimento, o pastor que é cuida, o pastor que corrige, ele quer tudo para cada um de nós e não coloca sobre o nosso ombro, é justamente o mandamento pesado. Para que quer que todo ele se arrependa e crê que ele é o Senhor. Amém? Que Deus assim abençoe. Deus e assim.